Olá, turma! Na videoaula de hoje, nós vamos continuar vendo, a questão de dimensionamento geométrico de fundações por estacas, mas agora nós veremos dois exercícios, que é o caso de pilar isolado e os casos raros que podem acontecer de pilares associados. Neste primeiro exercício, pede-se para dimensionar a fundação em estacas do pilar de dimensões 40 por 40, que tem uma carga de 1.350 kN. Então, na figura da direita, a gente tem a imagem do pilar isolado, e à esquerda nós temos uma tabela que apresenta a carga de trabalho de projeto para cada diâmetro de estaca. Então, sabe-se que se a estaca tiver um diâmetro de 15 centímetros, a carga de trabalho é de 150 kN. Diâmetro de 20 centímetros, carga de trabalho de 200 kN. E assim por diante. Então, resolvendo o exercício, como a gente já tem a carga de trabalho de acordo com cada diâmetro de estaca na tabela, eu consigo testar vários valores para ver quantas estacas eu vou utilizar no bloco. Então, a gente sabe que o cálculo para o número de estacas, ele é de 1/10 da carga do pilar dividido pela carga de trabalho da estaca. Então, primeiramente, eu vou começar testando o diâmetro de 20 centímetros, que eu sei que a carga de trabalho é de 200 kN. Então, jogando na fórmula de N igual a 1/10 de 1.350 dividido por 200, eu chego a um valor de 8 estacas. Bom, os valores de N que eu já estou colocando aqui como resultado, já é o valor arredondado, tá? Pro valor inteiro maior mais próximo. Então, por exemplo, se deu aqui 7,6, estou adotando 8 estacas. Como 8 estacas é um valor alto de número de estacas e não é uma condição econômica, de se construir um bloco de fundação, então o que eu preciso fazer? Eu preciso aumentar o diâmetro da estaca, porque aí eu trabalho com cargas de trabalho de projeto maiores, e isso reduz a quantidade de estacas. Então, adotando agora o próximo diâmetro, que é de 25, eu tenho uma carga de trabalho de 300 kN. Então, o N, ele fica de 1/10 de 1.350 dividido por 300. Então, eu encontro um número de estacas de 5 estacas. Testando agora o diâmetro de 30 centímetros, eu tenho uma carga de trabalho de 400 kN. Então, o N, ele é 1/10 de 1.350 dividido por 400, aí eu chego a um valor de 4 estacas. Se eu trabalhasse com o valor do diâmetro de 40, eu teria uma carga de trabalho de 700 e poderia também reduzir a quantidade de estacas. Mas como eu já cheguei num valor de 4 estacas, que recomenda-se, que utiliza-se as estacas de até 4 estacas por bloco, então eu já vou parar aqui no valor de 4, mas nada me impede de trabalhar com um número menor, utilizando um φ de 40 centímetros. Então, eu estou adotando a solução de 4 estacas por bloco. Com a quantidade de estacas que teremos por bloco, nós já podemos calcular as dimensões do bloco. Então, na situação de 4 estacas, a gente tem essa disposição da figura à esquerda.
Então, o centro de gravidade do bloco tem que coincidir com o centro de gravidade do pilar. E aí, são dispostas as 4 estacas nessas posições, de tal forma que a distância entre eixos de estaca fique de 3 vezes o diâmetro e a distância entre o eixo da estaca e a face externa do bloco seja de 1 vez o diâmetro da estaca. No desenho em corte, a gente sabe que a estaca, né, ela tem que entrar no bloco 10 centímetros e o ângulo formado pelo eixo da estaca e o eixo do pilar tem que ser de no mínimo 45 graus. Então, a gente acaba tendo uma altura do bloco, né, de 10 centímetros mais 2,1 vezes o diâmetro da estaca. Bom, então aqui eu tenho a imagem de como fica as dimensões do bloco de fundação. Então, a gente tem um bloco quadrado com dimensões do eixo da estaca até a face do bloco de 30, que é o valor do diâmetro da estaca que eu adotei. A distância entre eixos das 2 estacas de 3 vezes o diâmetro, então de 90 centímetros. E depois o outro valor do eixo da estaca até a face do bloco de 1 vez o diâmetro de 30. Então, isso me resulta um bloco de fundação de 150 por 150 centímetros para a solução desse pilar. Por fim, tem-se a imagem, né, da altura do bloco. Então, aqui a gente tem representado o pilar, que tem a dimensão de 40 por 40, então a gente consegue ver um lado de 40. E 2 estacas embaixo, porque a gente tá vendo uma vista lateral. Então, nessa linha que tem uma estaca, na verdade eu tenho 2, né? Então, fica dessa forma a vista lateral do bloco. E a altura, ela é os 10 centímetros que a estaca entra no bloco, mais 2,1 do φ, ou seja, do diâmetro da estaca. Então, 2,1 vezes 30 mais 10, e totaliza uma altura de 73 centímetros. No exercício 2, nós temos a situação de 2 pilares que estão distantes 180 centímetros e o pilar 1 é igual ao pilar 2, somente com a orientação diferente. Eles têm dimensões de 40 por 50 e carga de 2.100 kN. Os casos de pilares pilares próximos que é necessária a associação dos blocos de fundação são bem raros, porque quando faz-se associação, a gente tem blocos muito grandes. E nós sabemos que quanto maior a dimensão do bloco, quanto mais estacas eu tiver para o mesmo bloco, maior é o custo de execução desse bloco. E também menor é a ineficiência do conjunto. Então, é bem raro esses casos, mas nós vamos exemplificar o caso. Utilizando a mesma tabela, né, de carga de trabalho de acordo com o diâmetro da estaca do exercício anterior, nós precisamos calcular, então, o número de estacas por bloco.
Como os dois pilares são iguais, nós vamos fazer o mesmo cálculo. Então, testando o diâmetro de 30 centímetros, eu tenho uma carga de trabalho de 400 kN. Então, calculando o N, que é 1,10 da carga do pilar pela carga de trabalho, então 1,10 de 2.100 dividido por 400, eu tenho um número de estacas de 6 estacas. Então, eu tenho um número alto, né, de 6 estacas. Agora, eu vou testar o caso de diâmetro 40 centímetros para tentar reduzir essa quantidade de estaca no pilar. Então, eu tenho uma carga de trabalho de 700 kN. Então, o N, 1,10 de 2.100 dividido por 700. Se não me engano, isso daqui dá 3,3, mas eu estou aproximando para 4 estacas. Então, a solução que eu vou adotar para este exercício é a solução de 4 estacas em cada bloco de cada pilar. Aqui eu estou já testando qual vai ser o lado do bloco de fundação para verificar se vai haver a superposição. Então, eu sei que como eu tenho quatro estacas, eu vou ter a situação do exercício anterior, né? Então, eu tenho que entre eixos de estaca, eu tenho 3 vezes o diâmetro, a distância entre eles, e entre o eixo da estaca e a face do bloco, eu tenho um diâmetro. Logo, eu chego à conclusão que, adotando ao diâmetro de 40 centímetros, o lado do bloco de fundação vai valer 200 centímetros. Esse 200 centímetros, ele é o lado total. Em relação ao centro de gravidade do pilar e do bloco que coincide, eu terei 100 centímetros para cada lado do pilar. Então, a face do bloco vai ficar a 100 centímetros do centro de gravidade dele. Da mesma forma, isso acontece para o outro pilar. Tanto o P1 quanto o P2 vai apresentar essas dimensões. Como a distância que eu tenho entre um pilar e outro, os eixos entre os pilares, é de 180 centímetros, eu precisaria, né, de no mínimo 200 centímetros para que não houvesse a sobreposição. Então, nessa situação que nós temos de 180 centímetros, um bloco ficaria sobre o outro. Então, é necessário associar esses dois pilares no mesmo bloco de fundação. Para eu poder associar, eu preciso saber onde está o centro de gravidade das cargas dos dois pilares. Como os dois pilares possuem a mesma carga, o centro de gravidade vai estar exatamente no meio da distância de 180 centímetros, que é o 90 centímetros. Ou eu posso fazer aquela conta como é feito no caso das sapatas, para encontrar o YCG. Então, é o P2 dividido por P1 mais P2 vezes a distância entre eixos dos dois pilares. Então, chego ao mesmo valor de 90 centímetros. Como eu estou associando os dois pilares no mesmo bloco de fundação, eu preciso recalcular o número de estacas por bloco. Então, agora a carga que eu vou considerar é a somatória da carga do P1 e do P2.
Então, 1,10 de P1 mais P2 dividido pela carga de trabalho. Adotando a carga de trabalho para o diâmetro de 40 centímetros, essa carga de trabalho vale 700. Então, calculando esse número de estacas, eu chego a um valor de 7 estacas. Eu vou adotar 8 estacas para constar a disposição igual em toda a dimensão do bloco, assim como eu vou mostrar na imagem da disposição das estacas no bloco. Bom, então aqui eu consigo ver a imagem, né, de como fica o bloco de fundação, seguindo as seguintes recomendações, né? Que a distribuição das estacas tem que ser de forma igual em relação ao centro de gravidade. Então, eu sei que aqui, ó, entre as 4 estacas que estão em volta do centro de gravidade, eu tenho a distância de 3 vezes o diâmetro entre o eixo das duas estacas. Então, entre o CG e o eixo de uma estaca, eu estou na horizontal, né, com 1,5 vezes o diâmetro da estaca. Bom, e assim todas as demais estacas são distribuídas. Então, sempre lembrando que do eixo da estaca até a face do bloco eu tenho 1 vez o diâmetro, e que entre os eixos de estaca, tanto na horizontal quanto na vertical, eu tenho a distância de 3 vezes o diâmetro da estaca. Então, eu fico com um bloco de fundação de 440 centímetros na horizontal por 200 centímetros na vertical. Mas isso é a vista em planta, né? Horizontal e vertical que eu estou dizendo é do que a gente está vendo no desenho. O cálculo da altura do bloco segue a mesma recomendação de que o ângulo de inclinação entre o eixo da estaca e o eixo do pilar tem que ser no mínimo 45 graus.